Boa noite, meus irmãos. Deus assim abençoa cada um. O salmista disse no Salmo 122: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ali os meus pés pararam. Deus abençoa todos vocês em toda parte que estão nos acompanhando. Nós vamos abrir nossas Bíblias Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15 ao 18. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Querido Deus, nos dê a bênção com esta palavra nesta noite. Abençoa cada coração, a cada filho e filha, e nos ajuda, Pai. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. No nome do Senhor Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Até que o número na quarta-feira tá bom hoje, né? Na audiência invisível, acreditamos que temos mais de 150 pessoas nos acompanhando agora. Nós vamos tratar de um assunto aqui. É uma pergunta, né? Quem são as virgens nécias? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Ninguém quer ser virgem nécia. Quer saber quem é. Você sabia disso? Ninguém quer ser virgem nécia, eles querem saber quem são elas, né? E eu estava vendo, de acordo com as mensagens do profeta, porque se nós ficarmos só com a Bíblia, a gente não acharia elas. Você não consegue encontrar, porque a Bíblia é como peças de quebra-cabeça, né? Tem que saber montar, tem que ter percepção profética, tem que ser um profeta para montar. Então você já pega montado, que a mensagem já é o quadro já montado. Agora, as virgens nécias esteve em todas as eras da igreja. As virgens nécias, elas estiveram desde Éfeso até agora na última era, que é a era de Laodiceia. Ali estão. As pessoas somente querem saber quem são, né? Você tem que saber quem você é. Agora, quem é virgem nécia, você tem que saber se você é prudente ou é nécia. Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore, né? Se você chupou, é azeda, é limão, né? Ou é laranja azeda mesmo, né? Que não fica doce. Então, Jesus disse, pelos frutos, né? Você não pode colher uva de espinheiro, né? Você colhe uva da parreira, né? Ali ela dá uva. E a parreira também não dá morango, ela vai dar uva. Laranja, você não vai colher melancia do pé de laranja, é laranja, a não ser que faça uma hibridação, enxerta, né? Hoje eles enxertam tudo, né? Tudo mesmo. O profeta prega a mensagem às 3 classes de crente. Fala o crente verdadeiro e o incrédulo
e o manufaturado. Então, há o crente verdadeiro. Você lendo a mensagem As Três Classes de Crente, você vai se encontrar. Você vai ver quem você é, se você é o crente verdadeiro, se você é o incrédulo, né? Ou se você é um crente manufaturado. Judas era um crente manufaturado. Tomé era um crente incrédulo, né? Teve uma oportunidade de receber o Espírito Santo para se tornar um crente verdadeiro. O apóstolo São Paulo, ele fala de Emineu e Fileto. Também tem um outro, Alexandre, né, o latueiro. Ele diz: esses aí me causaram muitos males. Você pode ver que eles eram do mesmo ministério. Só que Emineu e Fileto, eles saíram com uma doutrina, dizendo que a ressurreição já tinha se dado. Eles estavam se baseando na ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Então, eles já estavam trazendo a doutrina, como a doutrina do milênio hoje, que nós estamos no milênio, como a doutrina da ressurreição isolada, esperando o retorno do irmão Brana para poder pregar sétimo selo, visão da tenda, 7 trovões, quando ele já pregou tudo, mas criaram uma doutrina, criaram um ismo. Então, quando você entra no espelho da mensagem As Três Classes de Crente, você logo se identifica quem você, na verdade, é. Então, São Paulo disse que estes tinha se desviado da verdade. Paulo ele pregou a ressurreição de Cristo, pregou a ressurreição do último dia, né? A ressurreição da noiva, pregou o rapto. Agora, a mensagem sempre foi de um. Agora, quando apareceu Emineu e Fileto, eles apareceram com uma coisa diferente, tentando provar pela Bíblia. Mas o mensageiro não era eles, o mensageiro era Paulo. Paulo era o mensageiro. Veja que o apóstolo São Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16, ele fala sobre Paulo. Veja que Pedro freou quando ele reconheceu o mensageiro daquele dia. Ele foi o mensageiro à era ortodoxa, a sua era já tinha terminado. Veja, um homem que reconheceu que a sua era já tinha terminado. Ele foi repreendido por Paulo, porque ele pensou que ainda podia trazer a sua mensagem. Sim, ele podia trazer a mensagem do dia, não a dele. A dele já tinha passado. Você pode ver na sua segunda carta, ele disse que falando disso como em todas as suas epístolas, então Pedro conhecia todas as epístolas de Paulo. Falando disso como em todas as suas epístolas, então ele conhecia todas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis e inconstantes, indoutos, tossem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Na mensagem O Sinal, depois do selo, foi a mensagem mais inspirada que o irmão Brana trouxe. O irmão Brana disse que há grupos independentes que são piores do que as denominações da onde eles saíram. É o que nós estamos tentando trazer pela mensagem. Deixa que a mensagem fala e a Bíblia. Quem são as virgens nécias? As virgens nécias, você vê elas no céu, você vê elas no Jardim do Éden, você vê ela na casa de Abraão, você vê ela na casa de Isaac. Você vai vendo as virgens nécias no ministério de Moisés, as virgens nécias no ministério de Josué, no ministério de Jeremias também tinha virgem nécia. Nós vemos elas porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo. Como no céu, nós temos lá Lúcifer e Miguel, houve batalha no céu. Nós vemos Caim e Abel, eles estavam dentro da mesma igreja. Nós vemos Esaú e Jacó, foram gerados no mesmo ventre, já é filho do mesmo pai e da mesma mãe.
Já Caim já não é filho do mesmo pai, né? É da mesma mãe. Mas Esaú e Jacó, o sangue já estão misturados. Nós encontramos Moisés e Balaão, e já são mais parentes, né? Balaão já é filho de Ló, e Moisés já é filho de Abraão. Nós encontramos Jeremias e Ananias, eles são israelitas, são profetas também. Encontramos Micaías e Zedequias, também, ambos são profetas. Só que um é nécio e outro é prudente. E nós viemos caminhando pela Bíblia, Mateus 25, vemos as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes tinham azeite, mas as nécias não traziam azeite em suas lamparinas. Então, à meia-noite, ouviu-se o grito: eis aí vem o esposo. As prudentes saíram ao encontro, porque elas tinham azeite, então tinham luz. As nécias tinham lâmpada, mas não tinham azeite. Eram virgens? Eram crentes? Eram. Criam na mensagem? Criam. São Tiago disse: crês tu que Deus é um? Faz bem, os demônios crêem e tremem. Crês tu que a mensagem é verdadeira? Os demônios também crêem e estremecem. O crer hoje, Satanás já está crendo também. Ele não nos chamou para crer, mas para obedecer a sua palavra. É fácil crer, difícil é obedecer. Na era de Sardes, a partir do parágrafo 100, nós vemos que aqui na era de Sardes, o profeta mostra 4 grupos. Mostra o grupo da noiva, que é o primeiro, as virginécias, e o Judas e os vasos de ira. Agora, 2 grupos desse entram e 2 não entram. A noiva, ela vai no rapto. As virgens nécias entram na grande tribulação. São salvas lá? Não, elas entram salvas. Mas elas terão que purgar dentro da grande tribulação, porque rejeitaram a mensagem aqui agora. Lendo a mensagem, nós vamos tendo uma base. Quem são elas? Parágrafo 100. É na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Elas não vêm na primeira ressurreição, elas vêm na segunda ressurreição. Porque bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Note que elas eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Porque quem está na noiva é quem tem o batismo do Espírito Santo. É muito importante ler os 7 selos, mas você tem que ler Deus em simplicidade. Quando você lê Deus em simplicidade, você vai realmente começar a caminhar dentro dos selos, na simplicidade de espírito, de alma. Quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte dessa noiva, mas essas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eles não vêm agora, e eles são ajuda no trabalho do Senhor. Não é o trabalho da Assembleia Metodista, Anglicana, trabalho do Senhor.
segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eles perderão o milênio, veja, elas vão perder o milênio. O que vocês podem começar a notar que essas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos crido. Veja, elas perdem o milênio, porque lhes faltou o Espírito Santo. Porque São Tiago disse que a unção é que te ensina, o Espírito Santo é que te guia. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Enquanto você não tem o Espírito Santo, você não pode ser guiado na verdade. Você caminha por um tempo, depois você acha que esse caminho aqui, esse atalho é verdadeiro, você entra. E é uma escuridão, é uma perdição, é um sistema. É mais alguém, é mais um Emineu, um Alexandre, que se levantou com um pensamento, que não reconheceu a mensagem da hora, a mensagem de uma só pessoa, a pessoa que Deus está usando no dia, na hora. Agora, quando você reconhece a pessoa, reconhece a mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem, quando você reconhece, porque o irmão Brana pensava que a evidência do Espírito Santo, os pentecostais diziam que era falar em língua. Ele refutou aquilo. Ele disse, não. Eu já vi feiticeiros falarem em línguas, demônios falam em línguas. Mas ele pensou que seria o fruto do Espírito. E por um bom tempo, até os selos, ele pensava que ainda era o fruto do Espírito. Até os selos. Mas um dia o Senhor falou com ele. Mensagem cisterna rota. Ele disse, não é falar em língua, não é os frutos do Espírito, mas é poder receber a mensagem do dia, a mensagem da hora. Esta é a evidência do batismo do Espírito Santo. Como o povo lá de fora não admite ser virginécia, mesmo ele estando fora do padrão da mensagem. Porque o profeta mostra tão claro o que é essa mensagem, o que são as virgens prudentes e a nécia. Ele disse, é um pedaço de pano, que a costureira pega, coloca em cima da mesa e coloca o molde do vestido que ela vai fazer. O importante é você estar dentro do padrão, dentro do molde. O restante do pano é igual o pano é igual o vestido que foi cortado. São virgens, são santificadas, são cristãs, creem na mensagem, só que está fora do padrão. Ela colocou o molde ali, cortou. Mas aquele pano que sobrou, ele é inferior? Não, ele somente está fora do padrão. Agora, o profeta ensina que isso aí é uma eleição. Antes da fundação do mundo, ele já sabia onde ele ia colocar o molde. Aí fica muitos pastores de fora, fica muitos obreiros de fora, fica bons crentes de fora, porque ele não está dentro do padrão. Vamos seguindo lendo. 101. Todas essas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combate a noiva. Esses seus nomes são riscados, os que combatem a noiva. Esse se une ao sistema, à política. É forte, né? É a verdade. Esses sim são os que terão seus nomes removidos. Esses são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. Eles caminham, mas cedo ou tarde cansa. Cedo ou tarde desiste.
Cedo ou tarde eles mostram suas cores. Esses são aqueles que combatem. Veja que o profeta mostra o exemplo de Israel saindo do Egito. O grupo de Coré, que se levantou contra a mensagem de Moisés. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixe-nos recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos com toda a segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Vocês sabem, o irmão Jonathan leu a Zera da igreja por 2 anos, né? Primeiro de tudo, sabemos que o propósito de Deus é baseado na eleição. Aqui é o padrão. A senhora costureira colocou aqui, de repente ela afastou um pouquinho para cá, e ela veio durante as eras, né? Ela vem aqui, ela tem que cortar. Chega no último dia, selos revelados, 7 trovões revelados, e ela está vendo. Mas o pano é o mesmo, é a mesma cor. Se ela leva para lá, é o mesmo, para cá é o mesmo. Né? Mas ela procura uma posição, e aqui ela corta. Depois que corta, agora é só costurar. As costureiras que estão me escutando, os alfaiates, estilistas, sabem disto. Depois é só cortar, depois é só costurar. Aí sobrou um monte de pano. Pano bom. Só que não para esse vestido. Então ele disse: foi proposto nele mesmo, foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva a palavra. Veja, ela não é a do Calvário, não. Ela não é a do Calvário. Ela é a do último dia. Ela é a do último dia. Então, o molde, ela não cortou na primeira era, nem na segunda, deixou para cortar na última era, onde ele diz: sai dela, povo meu. O irmão Branco diz: se os de Paulo entra, os meus também entram. Quer dizer, os de Paulo estavam dentro do molde, de Irineu, de Martim, de Columba, Lutero, Wesley, Brana. E aqui é onde é cortado o vestido. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele, em Cristo. Cristo é os selos. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela é gerada durante as eras. Essa noiva dos últimos dias, ela é gerada, ela se manifesta nesse dia. Porque as eras é um tipo da criação natural. É o tipo da criação natural. A natural houve uma queda. Nas eras houve a queda em Pérgamo. Mas aí a semente começou a brotar em Lutero, Wesley, floresceu em Pentecoste. E quando chega nesse tempo, em Brana, aparece o grão. Hoje o grão está no tempo de ser colhido, tempo de rapto. Isso é tão tremendo que o nosso tempo não vai dar para abranger tudo, né? Veja, ela foi redimida pelo seu sangue. Veja, ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ter sido gerada durante as eras sobre a terra. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado a ela. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Veja, São Paulo está usando Salmo e eu estou usando São Paulo. Romanos 4:8.
que é nascido de Deus não peca. Quer dizer, pecado é incredulidade, ele não descrê o que é nascido. Não diz que ele não tem fraqueza, não tem queda, mas ele nunca vai descrer. Ele nasceu de Deus, ele é a nova criação de Deus. Ele é o novo Adão. Mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Olha só. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ela foi colocada numa seção exclusiva. Aí você tem que se identificar com você não pode se identificar com a primeira e segunda etapa. Você tem que se identificar com a mensagem da hora. Em segundo lugar, a outra classe, seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, tais como as virgens Nécia e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. Nessa classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivesse na noiva. A noiva ela não se envolve com política, não. Ela não se envolve. Ela não vai vestir verde e amarelo, dizendo que está apoiando determinado candidato. Ela se envolve nisso. A noiva não. Ela tem azeite. Ela tem o Espírito Santo. Ela não se rende ao sistema da besta, do concílio. Você vê, está surgindo uma nova lei de proibir alguns versículos da Bíblia. Efésios, Colossenses, alguns versículos, Efésios 5, ali que fala sobre casamento, sobre mulher. Está notícia agora de tarde na Band News, FM. Está discutindo no Congresso sobre essas fake news. Você está achando que isso é brincadeira? Vem por ali. Estão querendo incluir as escrituras como fake news. Ele vai entrando de mansinho, devagarinho. A noiva, ela não se envolve nisso. Mas morreram pela sua fé, ainda que não estivesse na noiva. Esta é as nécias. Elas entram na grande tribulação, a noiva não entra. A noiva não entra na grande tribulação. Mas as nécias, porque rejeitaram o batismo do Espírito Santo aqui. A mensagem. Agora, o batismo do Espírito Santo não é essa mensagem da primeira e segunda etapa. Eu vou mostrar aqui para vocês que não é. Mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Isso é as nécias. São salvas, mas eles perdem o milênio. Vêm só na segunda ressurreição, juntamente com todos os ímpios e pecadores. Vêm juntamente com os outros dois grupos, os Judas, os vasos de ira, que é Faraó, Nabucodonosor, Hitler, Stalin, Eichmann, esses são os vasos de ira. Eles foram vasos de ira. Veja, levantados por Deus. Todos é levantado por Deus. Jesus disse a Pilatos, nenhum poder te seria dado se do céu não te fosse concedido. Tinha que ser concedido. Deus concedeu 4 anos, dá 4 anos para um governo, mais 4 anos para outro. Não é que ele é bom, não. Não é que ele é o tal. É Deus que concede.
Às vezes são vasos de ira. Em terceiro lugar, aos que estão na linha de fronteira, como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito, esses têm seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Esses, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida, como Coré, Datã e Abirão, que foram contra a mensagem de uma só pessoa. Estamos chegando perto. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas, que, embora totalmente vazio do Espírito, mas são religiosos. Terão manifestações em suas vidas, embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Embora estando ali, mas não foram eleitos. O que isso quer dizer? O profeta explica, ele disse, é como o trigo, né? O ser removido do livro é o trigo, é como o trigo. A casca protege o grão. Até ele amadurecer, secar, ela tem que se desprender, ela tem que ser removida do livro. É só uma casca para proteger, proteger o grão. Agora, outros tais como Balaão estarão neste grupo. Em quarto e último lugar estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Esses tais são encontrados em Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Veja, se admirarão. Como João se admirou, vendo a grande meretriz, né? João se admirou. E o anjo disse, por que te admiras? Ela vai cair, ela vai ser destruída. A Rússia tem uma bomba atômica reservada com o nome dela. É a missão que Deus colocou a Rússia aqui, é para só vingar o sangue dos seus santos. Jogar uma bomba no Vaticano e explodir. Está em Apocalipse 18. Daqui um dia vão proibir também essa escritura. Veja, Atos 2:38, eles proibiram desde o ano 325, até que veio o profeta para restaurar batismo, Santa Ceia e lava-pés. Esconderam. O diabo não deixou os Atos 2:38, nem São João 13, por mais de um milênio. Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Este um é o anticristo. Isto é exatamente o que está escrito deles em Apocalipse 13:8 e 17:8. Vocês se inclinaram, povo da mensagem, para o governo de 2018. Vocês provam que vocês são um povo fraco, vasilha sem azeite, porque vocês se inclinaram. Vocês se inclinaram para colo de melo. Quando foi candidato, porque era um playboy, como se inclinaram para Kennedy nos Estados Unidos. Vocês ainda diziam, temos um presidente cristão, tomando hóstia na Basílica de Aparecida. Vocês deveriam se envergonhar e vir ao altar, se arrepender. Bate, vê se você encontra azeite.
Porque por enquanto você não está encontrando o caminho. Você está andando às palpadelas, nas trevas. E mesmo fazendo campanha para o governo atual, como os evangélicos tentaram se unir para ganhar alguma coisa, interesse, eles são todos de Satanás. O que eu prego aqui é a mensagem do profeta, está gravado. Romanos. E nesse grupo se encontra aqueles tais como Faraó. Dele se diz: para isto mesmo te levantei, vasos de ira, preparados para a perdição. Mas ele também tem vasos de misericórdia. Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, Brana, João, a esposa, vaso de misericórdia. Mas toda essa política mundial são os vasos de ira que estão aí. O que é que você pensa do ditador da Coreia do Norte? Vaso de ira. Xi, da China, vaso de ira. O presidente do Brasil, vaso de ira. Preparados para a perdição. Todos. O mundo todo está no maligno. O propósito de sua existência, veja só. Nenhum desses seriam colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há registro deles. Sem dúvida que há alguma espécie de registro deles, mas não nos registros da vida. O propósito de sua existência é tratado de maneira superficial na última parte desse livro, mas podemos acrescentar mais 2 escrituras. Provérbios 16:30. O Senhor fez o ímpio para o dia do mal. Jó 21:30. O mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Gente, nosso tempo está indo. Eu tenho mais algumas escrituras aqui que eu gostaria de deixar com vocês. Aquele que está em voz, 8. E me parece que o irmão Dúplice, maravilhoso, ótimo homem como aquele, deveria saber o suficiente sobre as escrituras, de modo que, ao vir as virgens nécias tentando comprar azeite, o tempo é passado. Quando você vê elas tentar comprar azeite, passou o tempo. Quando você vê elas fazendo reunião de oração, o tempo é passado. Você vê elas pulando, gritando, o tempo já é passado. Irmão Brando aqui dizendo, irmão David Duplessis, que era o presidente mundial das Assembleias de Deus, ele deveria conhecer melhor as escrituras, diz o profeta. Ele diz, quando você vê as nécias buscando azeite, o tempo já passou, isso foi no tempo dele. Agora, hoje é o tempo da esposa. O tempo do irmão Brana passou, ele já foi. Hoje é o tempo de João, Apocalipse 10, 8-11. Recorda que ela vem comprar azeite, não há nenhum azeite deixado, é a escritura. E ela disse, dê-nos do seu azeite para a igreja, mas ela não o recebeu. Ela deve ter pulado para cima e para baixo, falando em língua, qualquer coisa a mais, mas de acordo com a própria palavra de Deus, ela não recebeu. Você não vê eles pulando aí? Vê na internet, vê o finalzinho de um culto da mensagem. Eu lembro quando eu era da Igreja Pentecostal Unida, quando eu pregava aqui na Apostólica do saudoso Bispo Lambert, a gente corria em volta da igreja, a gente pulava, saltava, dançava, falava em línguas. Quando eu pregava em Canoas, quando sabia que eu ia pregar ali, o povo se ajuntava, porque sabia que ia ter Pentecoste. Quando eu li o profeta, disse, é carniça. Disse, meu Deus,
Quando eu li o profeta, ele disse que aquilo era carniça, já tinha passado. E ele diz aqui, vocês, ela está pulando para cima e para baixo, falando em língua, fazendo reunião de oração, e ela foi lançada nas trevas exteriores, e aí haverá choro, lamentação, ranger de dente. Quando a noiva eleita tinha realmente entrado, as virgens sábias tinham azeite em suas lamparinas. Você vê que elas pulam? Você não está vendo elas pulando? A primeira e segunda etapa, os dualistas, todos eles, termina o culto, eles pulam. Tem que pular, para o culto ser abençoado. Roscoe trouxe isto da África do Sul, eu lembro. Trouxe aqui para Porto Alegre. E a saudosa esposa dele vinha com as toalhas para cobrir as irmãs, para não mostrar as pernas. Porque ele pulava, rolava e caía. Porque eram os trovões revelados vindo de Nova York. Que os trovões revelados não é isto. Trovões revelado é um novo nome, é BRANHM, que nos dá fé de arrebatamento, mas ele, Nova York, trouxe para o mundo. Isso, quando isso chegou em Porto Alegre, isso foi para o Brasil todo. E ainda continua. Vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro selo, mas eles não querem nem saber disso. Você sabia disso? Você vai mostrar isso aqui, eles não... Não, irmão, vai tirar a benção da gente. Eles não querem escutar isso aqui. Eles dizem, não, isso aí é do Osmar. Não, isso aqui é de Brana. Pastor Osmar só repete. Eu só repito. 283 do primeiro selo. E Jesus, seu nome na terra, era Redentor. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o Redentor, isso é verdade. Mas quando conquistou a morte, o inferno e os venceu, subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Quando ele subiu, lá no céu, ele recebe um novo nome, nome de vencedor. É por isso que grito da maneira que faz e não recebe nada. Será revelado nos trovões. Diz o profeta. Dá até uma risada. Está vendo? Note os mistérios, ele vem cavalgando, tem que haver algo para mudar essa igreja, mas não é pulos e gritos não, meus irmãos. Tem que ter algo. É 7 trovões revelados, que são 7 trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Tem que haver algo, note, ninguém conhecia senão ele mesmo. Agora, note, ninguém conhecia senão ele mesmo. E temos muita escritura aqui para falar sobre as nécias, mas numa outra ocasião, de repente, podemos usar. Vamos ficar de pé? Deus abençoe cada um de vocês. Tinha algo aqui, mas vamos deixar. Soberano Pai, Deus, Criador de todas as coisas, temos estado aqui na Tua presença, Senhor. Ajuda e abençoa Teus filhos em toda parte. Abra os olhos dos seus entendimentos para compreender as Escrituras como no caminho de Emaús. E ajuda-nos nesta hora, Pai. Enquanto nos alimentamos do pão da vida, enquanto nos alimentamos deste livrinho. E se há alguém na audiência, meu Deus, através da internet, doente, sofrendo com alguma questão na justiça, com algum problema familiar, com algum problema na sua vida, que ele receba, Senhor Deus, a libertação, receba a bênção, receba a cura, no nome do Senhor Jesus.